Então nós temos o termo insuficiência cardíaca, termo esse utilizado quando a gente cita o coração falhando como uma bomba, né? E dentre essa falha do coração como bomba, nós temos aí várias causas que pode estar por detrás. Então, quando eu falo o termo insuficiência, né, é o próprio coração não conseguindo exercer a função dele de bombear o sangue corretamente pro sistema. Isso implica patologias por trás. Pode ser a própria musculatura do miocárdio, ou pode ser algum tipo de patologia extrínseca, né? Alguma patologia às vezes que não está lá no coração. Como assim? Pode ser um episódio hipovolêmico, o paciente tem pouco sangue, então automaticamente o coração está recebendo pouco sangue para ejetar. Pode ser alguma válvula com problema, né? Ou pode ser algum problema aí, alguma estenose valvar, foi alguma válvula com problema. Pode ser algum aneurisma de aorta, né? Alguma dilatação de aorta lá. Enfim. Ou uma própria falha do mecanismo inotrópico mesmo. Tá? Isso é só um resumo pra gente lembrar. Dentre esse conceito do inotropismo, dos mecanismos compensatórios, nós temos aí o mecanismo de Frank-Starling, né? Como assim? O que é isso? Vamos lembrar lá. É que quanto mais cheio o coração, mais forte ele tem que contrair para... É mais rápida essa ejeção. Então, o coração, quanto maior o enchimento, né? Mais ele se dilata, né? Para fechar a câmara para expulsar aquele volume. Beleza? Então, isso é o mecanismo de Frank-Starling. Beleza? O coração, na medida, ele se contrai na medida que ele se enche. Beleza? É um mecanismo compensatório. Falando ali fisiologicamente da insuficiência cardíaca. Outro termo que eu tenho que saber. O que é pré-carga e o que é pós-carga, né? No nosso resumo aqui. A pré-carga é todo aquele volume que eu tenho de sangue ali entre a diástole, né? Ocorreu a diástole e antes de começar a sístole. Antes de ocorrer a sístole. Então é aquele volume que eu tenho entre a diástole e a sístole. Beleza? Esse volume é aquele volume que vai fazer o músculo cardíaco se estirar, se dilatar, né? Para depois ele contrair para jogar esse sangue para o sistema. E a pós-carga, então lembra lá, pré-carga, o volume que está entrando lá em cima, e a pós-carga é a tensão da parede do ventrículo durante a sístole. Beleza? Resumindo, é o tanto que o coração tem que se contrair para jogar aquele sangue para fora quando ele está cheio. Tá? Isso é pré-carga, isso é pós-carga. A pré-carga também recebe o nome de volume telediastólico. Por que ele recebe o volume telediastólico? Porque é no final da diástole. Antes da sístole. Tranquilo? Vamos lá. Peraí, deixa eu aceitar o pessoal aqui. Então vamos lá. Determinantes para o gasto cardíaco, né? O que é o gasto cardíaco? O gasto cardíaco é aquele volume de sangue ali que o coração está bombeando por minuto.
Beleza? Gasto cardíaco é o volume de sangue que o coração bombeia no minuto. O que determina o gasto cardíaco? Frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Tranquilo? Gasto cardíaco é o volume de sangue que o coração bombeia no período de 1 minuto e ele é composto pela frequência cardíaca vezes, né, o volume sistólico. Beleza. Vamos lá. Algumas causas, né, da insuficiência cardíaca. Uma disfunção ventricular sistólica, né, o ventrículo falhando durante a sístole ali, por uma diminuição de força da musculatura, enfim. Vamos ver aqui. Alguém falou alguma coisa. Pode ser sua internet aí, viu, Ingrid? Pode ser internet aí. Quando eu tenho uma insuficiência cardíaca com o ventrículo preservado, então o ventrículo ele está normal, ele está com a estrutura anatômica beleza, né? Mas o coração está apresentando um baixo volume de ejeção. Essa falha pode ser ali durante a diástole, pode ser por um mau enchimento ventricular, beleza? E as outras causas, né? Que nós temos ali defeitos congênitos do próprio coração, problemas de válvula, nós vamos ver na nossa aula de insuficiência valvar, de estenose valvar. E as causas que são chamadas de causas extracardíacas, né? Que são as infecções do pericárdio, né? A pericardite, alteração lá na tireoide, lá na liberação de hormônio, beleza? E alguns casos de hipovitaminose, beleza? Vamos lá. Alguns mecanismos compensadores, né? O Frank Starling. Ativação de estímulos neuromorais. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nós vamos ver hoje. Fatores natriuréticos e os vasoativos, né? E a hipertrofia e o remodelamento cardíaco. Então, quando nós temos esse sistema renina-angiotensina-aldosterona trabalhando aí, o que acontece? Eu tenho uma atuação, eu posso falar diretamente falando lá no rim, beleza? O que acontece aqui? Quando eu tenho essa diminuição do gasto cardíaco, né? Eu começo a ter uma alteração lá na filtração glomerular, lá no rim, beleza? Eu começo a ter uma baixa filtração glomerular porque o rim também está recebendo pouco sangue, está recebendo pouco volume ali para trabalhar. Então, como eu estou filtrando menos, eu começo a ter água e sal sobrando a mais. O rim está trabalhando pouco, não está jogando aquele sal e aquela água para fora, então vai começar a sobrar, né? O que acontece? Quando diminui o fluxo sanguíneo renal, o rim começa a secretar de forma progressiva uma certa quantidade de renina. Beleza? Paralelamente a essa secreção gradativa de renina, começa a surgir um incremento de angiotensina 2, que vai fazer uma vasoconstrição de forma geral, generalizada, né?
para tentar fazer o quê? Sobrar sangue para o centro, né? Vamos tirar o sangue lá do periférico lá, jogar no centro aqui para os órgãos que estão precisando mais. É rim, é cérebro, beleza? Só que o que acontece? Essa vasoconstrição, que ela é de forma geral, de forma generalizada, ela torna-se um estímulo que vai atuar diretamente na produção de aldosterona, na corteza, no córtex suprarrenal. O que faz a aldosterona? A aldosterona ela vai agir aumentando a reabsorção tubular de sódio. Então, o que acontece? Eu tô fazendo uma reabsorção de sódio, então eu vou ter um aumento da retenção de água também. Então, você pode ver que é um mecanismo que tenta, de uma forma, compensar o rim trabalhar para jogar o líquido para fora, só que ele mesmo, os próprios estímulos dele, faz com que ele retenha mais sal e mais água. Pode ser esse sistema falhando de uma forma hormonal, né? Ou também pode ser o sistema falando assim, tá chegando pouco volume, porque o paciente está com pouco volume. Vamos fazer reter mais água e mais sal para encher. Para encher de volume, porque está chegando pouco volume lá no coração. O rim pode estar entendendo isso daí. Então você tem, vamos lá, renina sendo liberada. Renina sendo liberada, você vai ter ativação lá do angiotensinogênio, né? Do angiotensinógeno. E você começa a ter, gradativamente subindo também ali, a liberação ali, o nível de angiotensina 1. A angiotensina 1 vai se juntar com uma enzima que chama enzima conversora de angiotensina. Essa angiotensina 1 vai se converter em angiotensina 2. Lembra que a angiotensina ela vai fazer o quê? A hora que converter aqui, ela vai aumentar a reabsorção de sódio, né? Então vai começar a reter sódio e água. A angiotensina 2 vai começar a fazer aquele vasoespasmo também de forma generalizada, vai ativar lá a liberação de aldosterona, que vai atuar lá na reabsorção de sódio e água. Então vai começar a encher o paciente de sódio e água. Então você tem, no final desse processo, renina, angiotensina, aldosterona, você tem retenção de sódio, retenção de água, vasoconstrição, né? Isso vem junto lá com a liberação da aldosterona. Então você vê que é um mecanismo todo aqui que atua dentro do rim. Onde o antipertensivo age? Você tem vários antipertensivos aqui. Primeiro que eu vou citar é o IECA, né? Captopril, enalapril. Onde que ele age? Essa medicação ela é um IECA, né? Um inibidor da enzima conversora de angiotensina. Ela vai agir aqui, ó. Cadê a canetinha? O IECA ele vai agir aqui, ó. Ele vai inibir a enzima conversora de angiotensina. Não vai deixar a angiotensina 1 virar angiotensina 2. Então essa é a ação do IECA. Beleza? Você tem também os bloqueadores do receptor de angiotensina. Você começou a tratar o teu paciente com o IECA. Você começou a não ter muito resultado com o IECA, você vai fazer a troca da medicação, né? O que vai acontecer? A gente muda essa medicação para bloquear em outro lugar, em outro ponto do mecanismo aqui.
né? Vamos lá. Quando eu tenho uma falha na medicação que vai bloquear a conversão da angiotensina em angiotensina 1 e angiotensina 2, eu vou bloquear o receptor da angiotensina. Beleza? Que é a clássica losartana. Eu vou bloquear aqui, ó. Na hora que for fazer a recepção da angiotensina. Então aqui eu vou ter a ação do bloqueador do receptor da angiotensina. Beleza? Como que eu administro essa medicação? Aqui a gente está entrando um pouquinho em clínica, né? Mas para ficar mais fácil para entender, a gente começa a citar isso daqui que começa a abrir a cabeça. Eu tenho um paciente que está usando o Enalapril, né? O IECA. Tá, o paciente está usando IECA. O IECA chega um ponto que começa a não fazer efeito mais. A grosso modo falando, o organismo começa a acostumar com esse IECA aí. Tá, o IECA não faz efeito. O paciente chega, eu tomo Enalapril aí todo dia, tal, mas não faz efeito. Você vai mudar. Ou você já pode começar com a losartana e depois mudar para o IECA. Enfim, isso aí vai do critério do médico. Você começa a checar essa ferição de pressão do paciente, né? Pede o mapa para o paciente e começa a ver como que está sendo a reação desse medicamento. Se está tendo efeito ou não. Tem paciente que não tolera o Enalapril. Porque o Enalapril ele faz uma degradação das enzimas traqueais. Então é aquele paciente que fala assim, doutor, comecei a tomar esse Enalapril aqui, tô morrendo de tossir. Dá tosse. Por isso, o Enalapril ele faz degradação das enzimas da traqueia. Então você troca. Você passa um bloqueador de receptor de angiotensina. Beleza? Pessoal, tá de boa? Tá tranquilo? Fala comigo aí. De boa, né? Opa. Bom. E nós temos ali o... Eu quero outro. Ah. Os beta-bloqueadores. O beta-bloqueador, ele já vai agir lá em cima, né? Ele não... Ele já vai agir lá no receptor no receptor adrenérgico beta 1. Beleza? Ele já vai agir lá em cima. Quando você tem o beta bloqueador, que é aquele atenolol, propanolol, ele não tem uma atividade estabilizadora de membrana. Mas o que acontece? O beta bloqueador, como ele vai agir lá em cima, no receptor adrenérgico, então você começa a ter ali também uma estabilização de frequência cardíaca. Beleza? Então você tem aquele paciente que tem um problema de válvula e o coração começa a sentir o quê? Opa, eu estou tendo uma dilatação da válvula, eu estou tendo uma insuficiência de válvula. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso bombear mais rápido e mais forte para conseguir mandar o mesmo volume de sangue. Só que essa própria hiperatividade do coração aí começa a prejudicar cada vez mais a válvula. Então você faz o controle da frequência cardíaca para poupar a válvula. Tranquilo?
Esses são os bloqueadores do receptor adrenérgico ali, né? Os beta bloqueadores. Você altera ali o bloqueio, a recepção do beta 1, tá? Mas o arroz com feijão nosso aqui, do mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, é isso daqui, ó. Bloqueadores dos receptores de angiotensina e o inibidor da enzima conversora de angiotensina. Agora, quando você chegar naquele parente teu hipertenso, você pegar a receita médica dele, vai falar assim, ele toma isso aqui agora, porque lá dentro do rim acontece isso, isso e isso. Tá? Então, dá uma clareada na mente quando você já começa a falar desse bloqueio de recepção e de conversão enzimática. Outro mecanismo é o fator natriurético, né? Esses fatores natriuréticos, nós temos aí o natriurético auricular, né? Nós temos o fator natriurético cerebral e o do tipo C. Esses fatores, né? Esses fatores natriuréticos aí, falando aqui especificamente do auricular, eles são secretados pelas próprias células lá do átrio, né? As próprias células auriculares. Quando tem um estiramento além do normal ali, né? Quando aumenta a pressão ali dentro do átrio, né? Dentro da aurícula, você tem uma ativação dessa natriurese. Beleza? Então, o que acontece aqui? Essa natriurese, você começa a ter uma perca moderada de potássio. Só que essa perda moderada de potássio, ela vem tipo num pico. Ela é rápida e ela diminui. Beleza? Então, você começa aqui, quando chega nesse ponto aqui, ó, quando você tem um fator natriurético agindo lá no coração, no 12, você vai passar para o teu paciente um diurético poupador de potássio. Para esse paciente não começar a mandar muito potássio para fora, porque ele já tem esses picos aqui, ó, na produção da natriurese, aumenta a diurese, esses picos de excreção de potássio. Então você vai passar para o seu paciente um diurético poupador de potássio. Beleza? Vamos lá. O que acontece aqui? Ele atua, esses fatores, eles vão atuar como um antagonista da angiotensina 2. Beleza? Então ele vai evitar aquela excreção daquelas drogas, daqueles hormônios, das substâncias vasoativas, né? Que é a secreção de noradrenalina. Beleza? Quando eu tenho automaticamente essa diminuição da secreção de noradrenalina, da secreção do vasoativo, automaticamente eu tenho uma redução ali de pressão arterial. Quando essa noradrenalina está muito alta, né? O que acontece? Eu começo a ter picos hipertensivos, né? Quando você tem um diurético poupador de potássio trabalhando aqui, o que o potássio faz também? O potássio dá uma segurada na hipertensão. Isso depois a gente vai começar a entrar nesses mecanismos, vocês vão entender mais por quê. Por que o paciente hiperpotassêmico ele tende a fazer cifra hipotensiva? Ele tende a fazer pressão baixa. Então você começa a fazer o paciente, você começa a administrar aqui
um diurético poupador de potássio, tá? Um exemplo de um diurético poupador de potássio é espirolactona, beleza? Você pode ter associado no mesmo paciente um diurético não poupador de potássio, beleza? Um exemplo, o paciente toma furosemida e a espirolactona associada no mesmo tratamento, beleza? O fator natriurético cerebral. Esse fator aqui, ele vai fazer o mesmo efeito praticamente do fator natriurético auricular, né? Só que ele vem de uma resposta do aumento da pressão do enchimento ventricular, beleza? A resposta é lá do enchimento ventricular, não é do estiramento da musculatura do átrio, tranquilo? O do tipo C, ainda não houve uma determinação, né, desse fator natriurético, como ele, a partir do que ele sobe, beleza? Mas você sabe que no paciente com insuficiência cardíaca, provavelmente você vai ter o fator natriurético cerebral e o fator natriurético auricular elevado. A endotelina, né? A endotelina ela é secretada pela célula endotelial presente no sistema circulatório, né? Ela tem uma ação vasoconstritora aí muito potente com respeito aí quando a gente fala de musculatura lisa vascular, né? E o remodelamento cardíaco e a hipertrofia. Quando você tem essa falha do coração como bomba, você tem aí pouco volume sendo ejetado, o coração se adapta ao aumento da pós-carga, beleza? Como que ele se adapta? Trabalhando mais. Então, é igual a anatomia patológica, a célula quanto mais exposta, o músculo quanto mais exposto a uma sobrecarga de trabalho, mais ele vai hipertrofiar, mais a célula vai ficar gordinha, né? Então a musculatura tende a inchar, tranquilo? Por isso que isso é chamado de remodelamento cardíaco. O remodelamento é uma hipertrofia, beleza? O que acontece? O remodelamento cardíaco ele melhora o coração, né? Ele faz o coração trabalhar menos, porque ele aumentou o músculo, né? Aumentou a densidade muscular dele. Só que o que acontece? Quando esse músculo está aumentado, o músculo está mais gordinho, a câmara começa a diminuir de tamanho também. Começa a caber menos sangue dentro dele também. Então, um mecanismo vai puxando o outro. Beleza? Como que funciona a fisiopatologia aqui do negócio? O primeiro mecanismo que você tem ali ativado é o aumento o aumento de pré-carga, né? Atua lá a lei de Frank-Starling, então você vai ter um maior volume residual ali que está entrando, né, tal, para fazer uma maior contratilidade, mandar mais sangue. Quando o coração não consegue manter esse gasto cardíaco, você começa a ter uma vasorresistência. As veias artérias começam a estreitar, a fazer a vasoconstrição. Para quê? Para preservar aquele fluxo lá para o cérebro, lá para o rim. Tranquilo? Isso aqui é ativado por aquele mecanismo neuromoral, né? Vamos lá. Consequentemente, com esse sistema falhando, você começa a ter a pressão sanguínea diminuindo lá no rim, começa a chegar menos sangue lá no rim. Então, automaticamente, o rim vai diminuir a filtração. O que acontece?
você começa a ter o aumento de atividade simpática e a redução daquele aporte de sódio, né? Você vai começar a ter a estimulação do mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Beleza? Vem a renina, depois ativo o angiotensinogênio, né? Que ele é liberado lá pelo nosso fígado, vai fazer a conversão para angiotensina 2, que vai fazer vasoconstrição, e vai ativar a aldosterona, que vai fazer reter sódio e água. Tranquilo? Para fazer aumentar o volume e para aumentar o tônus vascular, aumentar a resistência vascular. Bom, todo esse mecanismo aí ele vai causar um aumento considerável falando de pós-carga, né? Então você já começa a ter ali alterações eletrolíticas no paciente, porque o paciente está retendo muita água e muito sódio. Então o teu paciente pode começar a apresentar episódios de arritmia, beleza? A própria insuficiência cardíaca vai ativar lá a hipófise também e vai falar para a hipófise: manda mais vasopressina aí, né? Manda mais vasopressina para regular essa água que tá solta aqui no organismo. E o que acontece? Essa vasopressina vai ajudar a reduzir mais ainda a diurese do paciente. E o teu paciente começa a fazer um estado de hipoosmolaridade. O paciente vai filtrar menos ainda. Vai começar a reter mais água e mais sal. Beleza? Aí é onde você entra com com aquele diurético, o diurético hiperosmótico. Beleza? Tranquilo? Aí você já vai entrar aqui com a clássica furosemida, né? Você já entra aqui também pode entrar com o tiazídico, com hidroclorotiazida. Aqui você já vai abrir um leque já de diuréticos aqui para você trabalhar com esse teu paciente aqui para fazer ele mandar água e sal para fora. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Falem comigo aí. Pois não. Sim. Então, mas vamos lá. Essa arritmia cardíaca, ela é causada devido ao distúrbio hidroeletrolítico do paciente, pelo excesso de retenção de água. Essa arritmia, quando ela é secundária à insuficiência cardíaca, ela não é direta lá por um problema no nó sinusal, um exemplo. Ou por um problema no nó atrioventricular. Beleza? O que acontece? Vamos lá. O digitálico eu vou usar quando eu tenho uma falha no próprio sistema do elétrico mesmo. Vamos falar grosso modo, né? Digitálico ele também é chamado de cardioglicosídeo, se eu não estou enganado. Cardioglicosídeo.
Cardioglicosídeo. O cardioglicosídeo eu deixo para utilizar ele quando eu tenho essa falha mesmo, no circuito elétrico do coração. Posso usar ele no episódio de insuficiência cardíaca também? Pode. Você pode entrar com digitálico aqui, tá? Não tem nenhum problema. O que acontece? O digitálico, ele tende... O digitálico é digoxina. Ele tende a ter um efeito tóxico maior, né? Então você segura um pouquinho o uso dele ali. Porque o digitálico, como que ele age? O digitálico ele faz aumentar a força de contratibilidade, né? A força de contração do músculo mesmo. Então, muitas vezes o efeito digitálico, o efeito do digitálico, ele pode produzir alguns efeitos tóxicos de uma forma grave, né? Então você segura um pouquinho o uso do digitálico ali. Você não manda ele de cara. Sim. Dizemos que o digitálico ele é usado no tratamento de arritmia. Beleza? O digitálico ele vai entrar ali como antiarrítmico. Tá? Você não vai usar ele no tratamento da insuficiência cardíaca direto. Beleza? Por quê? Você entra com o digitálico de cara, né? Você vai aumentar a força de contratibilidade. Só que às vezes o problema não está ali. Então você faz aumentar a força de contratibilidade, só que você tem todo o mecanismo por trás. Você tem mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona. Beleza? Você tem atuando lá, você tem excesso de água no paciente ali. Então você às vezes segurando isso daí, você consegue resolver. Você não manda o digitálico de cara. Tá? Primeira coisa, no teu paciente, nós vamos ter aula de hipertensão arterial. Lá vocês vão ver como são de acordo com o estágio de hipertensão. Então o paciente que ele está no estágio 1 de hipertensão, a primeira coisa que você faz, você controla a dieta do teu paciente. Né? Que aquele paciente ali que ele tem uma cifra 13 por alguma coisa, você regula a dieta dele. Né? Você controla ali a ingestão de sal, faz o teu paciente fazer uma atividade física. Depois você já começa. Você usa um inibidor da enzima conversora de angiotensina e pode cogitar um diurético, né? Em outro estágio, você pode associar IECA, bloqueador receptor de angiotensina e um diurético. Depois você pode associar IECA, bloqueador e diurético hiperosmolar e diurético poupador de potássio. Vai dos estágios. Tá? O digitálico, ele é complicado pela intoxicação digitálica. Tá? Ele intoxica o paciente muito fácil. Então você deixa para usar o digitálico quando o paciente tem transtorno elétrico. Aí você vai para mildarona. Você vai para lidocaína. Lidocaína usa muito pouco também, assim. A lidocaína você usa bastante na parada cardiorrespiratória quando o paciente tem um ritmo chocável, né? Então você pode fazer o amildarona ou lidocaína nesse paciente. Mas assim, o digitálico ele tá
cada vez tô usando um pouquinho menos. Pela intoxicação, pelo risco da intoxicação digital. Beleza? É bem complexo. Na aula de hipertensão a gente vai entrar nesse tratamento aí. Bom, então quando você tem esses mecanismos compensadores, né, ativados aí, você começa a ter um reflexo no sistema venoso, né, porque você tem um aumento da pressão venosa também, para fazer uma hipervolemia. E no sistema arterial também, você tem uma resistência periférica arterial, né? O que acontece? Para fazer diminuir esse efeito vasodilatador, para fazer um efeito vasodilatador, você começa a ter ativação daqueles péptidos natriuréticos, né? Então, tipo C, o auricular, o cerebral, né? Quando você tem essa ativação da natriurese e ela consegue suprir, beleza, o paciente vai ter uma redução do nível pressórico, tranquilo. Só que ele pode ser mal adaptável também, ele pode não funcionar. E aí ele começa a agir de uma forma contrária. O paciente às vezes vai começar a reter mais líquido, beleza? Ele vai piorar a função ventricular com o tempo. Então você tem um quadro de insuficiência cardíaca, nunca de um início agudo, pum. Quando o paciente já chega e você faz um raio-x de tórax, e você observa um raio-x desse aqui, que tem uma sinueta cardíaca aumentada, né? O paciente tem uma cardiomegalia, um aumento da sinueta cardíaca, um aumento da musculatura, você já sabe que é um estágio progressivo. Tá? O paciente já sofre disso daí faz tempo e é assintomático. Beleza? Então ele começa a vir no teu consultório quando tá ruim mesmo, quando tá já pior. Beleza, gente?